Fala pessoal, espero que vocês estejam bem, espero que estejam aproveitando aqui os nossos vídeos dos bastidores médicos. E hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema super importante, mas é um tema que normalmente não circula por aí, né? Entre a discussão dos médicos, e é um tema que geralmente os médicos não repartem muito com os pacientes. Até porque nessas horas, né, o paciente não tem condição de ouvir, o paciente não tem condição de entender e o paciente não vai responder para você. Sabe por quê? Porque nesse momento o paciente vai estar, isso aí que você pensou, o paciente vai estar morto. Nós vamos falar hoje sobre o atestado de óbito. Geralmente, como eu disse, é um momento em que o médico, nessa hora delicada, o paciente veio a falecer, né? Os familiares estão muito sensibilizados e o médico não vai ficar perdendo muito tempo em dar explicações como funciona um atestado médico. No entanto, aproveitando você que veio aqui no nosso vídeo, né? Que caiu aqui de paraquedas no nosso canal, que está curtindo os vídeos do Bastidores Médicos, eu quero contar para você que agora é uma oportunidade, enquanto você está aí tranquilo, de entender como um atestado de óbito funciona, porque um dia pode ser que você precise obter um documento desse, não necessariamente para você, mas para um familiar, para um amigo, e você precisa entender minimamente como esse documento funciona e como obter esse documento. Muito bem. A primeira coisa que eu quero te contar é que esse é um documento médico, ou seja, somente médicos podem preencher esse documento no Brasil. Enfermeiros não podem preencher esse documento, cirurgiões dentistas não podem preencher esse documento e nenhum outro profissional da área da saúde pode preencher este documento. Fora da área da saúde, da área da Secretaria de Segurança Pública, policiais não podem preencher esse documento, mas médicos legistas sim, porque são médicos, mas advogados, juízes, delegados, nenhum outro profissional além de médico com CRM ativo pode preencher um atestado de óbito. E por que se preenche, então, um atestado de óbito? Nós preenchemos um atestado de óbito porque no Brasil ninguém pode ser enterrado sem este documento. Ainda que essa pessoa seja um indigente, ainda que essa pessoa tenha morrido de uma morte suspeita, ainda que essa pessoa tenha morrido de uma morte traumática, ou mesmo não seja possível reconhecer a quem pertence esse cadáver, precisa ser emitido um atestado de óbito. Sem atestado de óbito, o cemitério não pode enterrar nenhuma pessoa. Então, já sabemos que esse é um documento médico, já sabemos que esse documento médico é preenchido no Brasil, porque é um documento legal que finaliza a história de vida desse paciente, que conta para a gente como esse paciente se encontrava, as suas condições de saúde quando ele faleceu, e dentre aquelas condições de saúde, né, está descrito dentro deste documento quais eram as condições de saúde das quais esse paciente era portador e como essas condições de saúde levaram o paciente a óbito. É exatamente por isso que esse documento tem que ser escrito por um médico. No entanto, muitas vezes a gente recebe como médico ligações de familiares, ligações de amigos, né? E ligações até de conhecidos, de pessoas pedindo ajuda, por favor, para que eu emita um atestado de óbito para uma pessoa que faleceu e precisa ser rapidamente enterrada, né? Ou simplesmente removida de um hospital.
A verdade é que o Conselho Federal de Medicina, através do seu Código de Ética, proíbe um médico de atestar um óbito, de criar um documento, um atestado de óbito, se ele mesmo não presenciou essa morte ou se ele mesmo não estava cuidando daquele paciente. Então isso é muito importante. Nenhum médico, além daquele médico que presenciou a morte ou que atendeu o paciente no momento em que aquele paciente faleceu, pode fornecer um atestado de óbito. Agora, às vezes as pessoas falecem sem presença de médico. As pessoas falecem em casa, dormindo, às vezes sem a presença de nenhum outro familiar. As pessoas falecem durante uma intervenção cirúrgica, durante um ato operatório. As pessoas podem falecer por uma causa não natural, né? Por exemplo, uma morte traumática, um acidente, uma agressão física, um afogamento. E essas situações são situações em que exatamente naquele momento não tinha nenhum médico acompanhando essa pessoa e essa pessoa precisa também de um atestado de óbito para ser enterrado. Bem, nesses casos existem 2 órgãos do governo que são responsáveis por emitir o atestado de óbito. Um desses órgãos é chamado de SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito, que é um órgão pertencente à Secretaria Estadual da Saúde, na qual, dentro desse órgão, nós encontramos uma grande quantidade de médicos patologistas, né, que são médicos especialistas em doenças e principalmente em entender fisiopatologia de doenças. Ou seja, traduzindo de uma forma mais clara, esses médicos são responsáveis por entender como que uma pessoa estava, por exemplo, andando na rua e de repente cai morta no chão, né? Esse paciente é levado para um serviço de verificação de óbito e o médico patologista que ali está presente, ele vai examinar o corpo, ele vai examinar alguns órgãos e eventualmente ele vai examinar tecidos, vai examinar células e ele vai chegar à conclusão qual foi o motivo pelo qual aquele indivíduo faleceu. Uma vez que ele tem esse objetivo determinado, ele vai pegar essas informações, vai transcrever essas informações para o atestado de óbito, cria-se o documento, é dada uma cópia desse atestado de óbito para a família e a família pode então retirar o corpo de seu ente querido e levar a um cemitério para o enterro e enfim, ou cremação e etc. Tá? Porém, nós temos um grupo de pessoas que falecem das chamadas mortes não naturais. As mortes não naturais também são conhecidas como mortes violentas. As mortes violentas incluem mortes traumáticas, pacientes que são vítimas de ferimento por arma de fogo, pacientes que são vítimas de atropelamento, pacientes que são vítimas de agressão física, pacientes que são vítimas de ferimento por arma branca, pacientes afogados, vítimas de acidente automobilístico. Esses indivíduos, eles não são encaminhados ao serviço de verificação de óbito. Esses indivíduos, como a morte não é por causa natural, são encaminhados ao Instituto Médico Legal, né? Ao IML. Lá dentro do IML, o IML é um órgão da Secretaria de Segurança do Estado e não da Secretaria da Saúde. Lá dentro do IML, portanto, literalmente dentro da polícia, existe um instituto chamado de Instituto Médico Legal, onde médicos legistas, que na maioria das vezes também são patologistas, né, estão lá para descobrir a causa da qual uma pessoa faleceu, que pode ser um ferimento por arma de fogo, pode ser que tenha sido uma pessoa envenenada, pode ser que essa pessoa tenha sido vítima
de um enforcamento ou qualquer coisa desse tipo, e essa pessoa precisa ir ao serviço de medicina legal para poder descobrir a causa-morte e criar-se a partir de então o atestado de óbito dessa pessoa. Assim sendo, mais uma vez, nenhuma pessoa pode dirigir-se ao cemitério, pode ser conduzida ao cemitério uma vez falecida, se ela não tiver um atestado de óbito no Brasil, tá? Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Esse vídeo foi um vídeo um pouco mais curto, mas muito importante para entender como funciona um atestado de óbito. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários, ou quiserem fazer algum comentário, né? A gente pode trocar uma ideia sobre isso. Comenta aqui embaixo se vocês sabem que no Brasil existe um programa de doação voluntária de corpos, né? Para programa de estudo em anatomia. Você sabia que tem isso no Brasil? Mas mesmo para que isso aconteça, você também precisa ter um atestado de óbito dessas pessoas. E também cadáveres de pessoas que são por morte não natural também não podem participar desse programa. Se você quiser saber mais sobre isso, aqui nos comentários, aqui embaixo é o lugar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até o próximo Bastidor Médico. Tchau, tchau.